Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 18 de março, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 21, versículos 33 ao 43 e 45 ao 46, que diz assim: Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus conta uma parábola sobre a vinha. O que é a vinha aqui? O que é a vinha? A vinha é a presença do reino de Deus. É a presença do reino de Deus entre nós. Esta é a vinha. Agora, é muito interessante nessa parábola de hoje, porque a parábola diz o seguinte, que um proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas, construiu uma torre de guarda, depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Só que esse proprietário, depois, ele voltaria para prestar contas. Só que é o seguinte, o que diz Jesus aqui nesta parábola? Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. E quando ele enviou os seus empregados, o que aconteceu? Os vinhateiros agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. Olha só. Depois o proprietário de novo mandou outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. O que significa isso?
Meu povo, ao longo da história da salvação, Deus escolhe um povo para que a partir desse povo ele chegasse com a sua salvação a todos os povos e nações. Esse primeiro povo é o povo de Israel, a quem Deus enviou profetas, os empregados da parábola. Só que aos empregados, o povo de Israel matou. É muito interessante aquela outra passagem do Evangelho, quando Jesus ele vai para um lugar, uma montanha, aí fica olhando para Jerusalém. E Jesus diz olhando para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, Israel, Israel, tu que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. São os empregados da parábola. Deus envia profetas, estes são assassinados. Depois Deus manda outros, são assassinados. Por fim, o proprietário da parábola, que diz a parábola, o proprietário da vinha diz: eu vou enviar meu filho. O meu filho eles respeitarão. Na plenitude dos tempos, o Pai, Deus Pai, envia o seu único filho. E esse também é morto. O próprio povo de Israel que não acolhe Jesus, não acredita em Jesus. É disso que se trata a parábola que Jesus conta no Evangelho de hoje. Mais na frente, Jesus vai dizer: vós nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. O povo de Israel não acolheu e não acreditou em Jesus. Pelo contrário, o rejeitou e o matou. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. O que aconteceu? Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Então veja, já começa a trama contra Jesus, querem prender Jesus, né? Queriam prender Jesus, mas tiveram medo das multidões. Ou seja, é uma parábola que fala da rejeição de Cristo. E se rejeita Cristo, não tem como entrar no reino de Deus. Não tem como entrar no reino de Deus. Esse tempo da Quaresma é um tempo propício para nós refletirmos sobre a nossa vida. Talvez você diga assim: padre, eu sou uma pessoa de fé, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, eu sou um cristão católico, então eu acolhi Jesus na minha vida. Muito bem. Agora, será que nós acolhemos Jesus em tudo? Seria interessante nós nos perguntarmos hoje: em que nós não estamos ainda acolhendo Jesus? Meu povo, nós estamos sujeitos ao pecado. Quando nós pecamos, nós não acolhemos Jesus. Tem situações, tem áreas da nossa vida que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas. Tem alguns pensamentos que muitas vezes não estão configurados ao pensamento de Cristo. E quando o nosso pensamento não é configurado ao pensamento de Cristo, isso também é uma rejeição. Porque Jesus pensa de um jeito, eu vou pensar de outro. Não estamos em comunhão. E se eu não estou em comunhão com Cristo, eu estou em quê? Então percebe que a nossa forma de pensar e muitas vezes a nossa própria forma de agir, nós podemos estar rejeitando Jesus. Pensemos nisso hoje. O tempo da Quaresma é para nos fazer pensar mesmo, nos fazer meditar, nos fazer
refletir. Será que eu já acolhi Jesus em tudo na minha vida? Em que, na minha vida, eu ainda estou rejeitando o Senhor? Pensemos nisso. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.